A paz do Senhor seja convosco, amados irmãos. Que Deus abençoe você mais esse dia abençoado que Deus nos deu, E está nos dando, com a graça de Deus. Eu fiquei bem comovido, ou seja, me chamou muita atenção a postagem do nosso querido amado pastor Antônio Marcos pela manhã, sobre aquela cantora Ana Paula Valadão falando sobre escândalos, envolvendo líderes. Mas o que me chama atenção na fala dela não é porque ela falou. Poderia qualquer um ter sido, qualquer um falado, independente da personalidade ali ou da pessoa que estivesse falando. Um líder de uma grande igreja, um líder de uma igreja de médio porte. O que chama atenção disso tudo é sobre algo que eu quero comentar aqui, muito sério, para você que vive a palavra de Deus, não somente prega ela, mas vive o que prega, e prega o que vive. É uma seriedade muito grande que devemos tomar nota e entender que os escândalos existem. Mas Jesus alertou sobre os escândalos, Mas nós vamos tratar nesta manhã de algo muito sério. E eu queria que você, nessa oportunidade, deixasse seus ouvidos bem aguçados para a voz do Espírito Santo. Porque o Evangelho continua sendo sério, a palavra de Deus é séria, a palavra de Deus é santa, o seu santo Evangelho e o seu santo poder. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e versículo 3, carta segundo escreveu São Paulo, 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 3 diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O devocional que eu quero vos trazer para você nesta manhã é Tempo de Apostasia. Irmãos, já pararam para pensar o que é apostasia? Rejeitar algo, neste caso a fé. Apostasia significa rejeitar algo, e nesse caso a fé cristã. É um afastamento deliberado da fé cristã. Rejeitar. Vem do grego apostasis e significa disserção, partida, revolta e rebelião. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta aos irmãos de Tessalônica, ele notou nos demais fraternos uma dúvida que pairava em seus corações. Jesus, caso não voltasse logo, porque eles estavam esperando já naquela época, como ficariam os demais irmãos que faleceram e a saudade pairava em seus corações e em suas almas? O apóstolo explica que eles não deveriam desmorecer por isso, nem desistirem da fé, pois haveria uma esperança para eles, e os que dormem em Deus um dia se encontrariam. Mas a relação mais importante que o apóstolo fala, e ele trata aqui, ele trata com a igreja lá em Macedônia, na Grécia. Era sobre o retorno de Jesus. O que ele estava falando aqui era sobre o retorno de Jesus Cristo. E todos nós sabemos que a Bíblia está repleta de sinais antes da vinda de Jesus. E quando mais se aproximasse a vinda de Jesus, esses sinais ficariam mais implícitas, iriam se expandir. Mas algo notório sobre a volta de Jesus ficaria marcado como sendo o último sinal. Como assim? Amados irmãos, é como uma mulher que está prestes a dar à luz. As dores de parto se intensificam a ponto de, não há dúvidas, o bebê vai nascer. E esta intensificação seria chamado de apostasia. E apostasia é o último sinal, antes da volta de Jesus. Ou seja,
É o último sinal a ponto de Deus avisar: acabou, chegou o fim. Amados, se nós voltarmos a 20 anos atrás, veríamos um mundo quase que muito diferente do que nos dias de hoje, não é verdade? Com toda certeza, estamos vivendo o pior momento da igreja na face da terra. E não estou dizendo sobre avivamento que a maioria é individual ou pode ser coletiva, não, senhores, porque Deus continua operando, não estou dizendo sobre isso. Eu estou dizendo nesse momento sobre a apostasia. O número de escândalos envolvendo líderes, seja qual for a denominação eclesiástica, não está obscuro. Amados, vemos líderes que se casam com mais de 1000 vezes. Se casam mais de 1000 vezes. Eu estou exagerando aqui, mas se casam 5, 6 vezes e ainda exercem ministério. Eu já tive contatos com um certo pastor muito próximo a mim, que ele no meio da reunião apresentava a sua esposa, dizia que era sua esposa e tinha separado da sua esposa. A primeira, acredite, e ela estava no ciclo de oração enquanto ele apresentava a outra. Isso é verdade, não se assustem. Líderes que se autoproclamam pastores, ministros que pedem que a Bíblia seja reformulada. Vemos pastores homossexuais tendo, segundo eles, visões de Deus. Vemos líderes usando o dinheiro da igreja para comprar apartamento e mansões de R$1 milhão. Vemos uma mulher diabólica abrindo uma igreja e fazendo 12 apóstolas transexuais. É isso mesmo. Vemos um rapaz que tinha uma voz linda para Deus mudar de sexo e dizer: eu me enganei, agora eu estou na verdade. Olha que ponto que chegou, amados irmãos. Que ponto que chegou tudo isso, amados irmãos. Olha só, eu fiz uma pesquisa e por isso que eu estou lendo nessa manhã para vocês aqui. Vemos templos que parecem um castelo de ouro. Fazem reuniões que parecem leilões de ricos ao mercado livre de Jeová. Vemos pastores e ministros apoiarem a um presidente condenado. Ou pior, vemos uma líder da diocese episcopal americana dizer em um culto de oração que o grupo LGBTQ+, precisa virar doutrina para exemplo do mundo. Eu falei, uma líder num culto de oração falou isso. Vemos igrejas que na hora do culto abrem uma exceção para se fumar. É isso mesmo, isso não é enganação, isso não é história. Vemos igrejas que mais se parecem uma bancada do Senado. Vemos cantores que eram exemplos envolvidos com pedofilia. Vemos cultos que são cultos mais parecidos com show gospel mundano. Vemos líderes que estão envolvidos em abuso de crianças. Se isso não for grande para você, eu não sei o que é. Sabe, amados irmãos, neste domingo passado, os irmãos que estavam na igreja, eu trouxe uma mensagem sobre o nosso propósito. Qual é a nossa ocupação? Você se lembra disso? Queremos avivamento, mas estamos aceitando coisas contrárias à Bíblia e às vezes, sem mesmo notar, estamos fazendo. Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé aqui na terra? O apóstolo disse: fuja do mal, não, fuja da aparência do mal. Também está escrito: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tinha um ditado que era falado pelos meus avós, e eu nunca me esqueci: um pouquinho não faz mal. A Bíblia diz que um pouco de fermento
leveda toda a massa. Isso é muito sério, prezados irmãos. E esse pouquinho que me diz, essa é apenas um verso retórico, E por causa desse pouquinho, líderes e ministérios hoje estão jogados no chão. Esta, mais do que algo sério em nossa vida. E está mais do que na hora, amados, de dizermos, chega, basta. Esse negócio de Jesus comia também com pecadores, andava com pecadores. Jesus ia aos pecadores e desafiava a eles para se arrependerem. Paulo se fez como um pecador, como um louco. Essas baboseiras que infectam o genuíno e verdadeiro evangelho, temos que mais do que nunca apagar das nossas vidas. Se a palavra de Deus não nos desafia a evitar o pecado e distrações, é provável que essa pessoa nunca tenha nascido de novo. Eu vou repetir essa frase. Se a palavra de Deus não desafia, não consegue nos desafiar, não sentimos desafiados por ela, porque ela desafia a evitarmos o pecado e distrações, é provável que a pessoa nunca tenha nascido de novo. Tenha certeza que Deus está pronto a fazer algo antes da sua vinda. Eu creio nisso. Mas para aqueles que ainda temem a um Deus e temem a uma cultura cristã. E qual é essa cultura cristã? Oração, palavra, jejum. Cuidemos de nossa vida espiritual. Cuidemos de nossas famílias, dos nossos relacionamentos contínuos. Ou cuidamos das nossas vidas espirituais e nossa conduta que a palavra de Deus diz, ou vamos ficar no arrebatamento. Isso é muito sério. Por fim, eu faço um alerta que o próprio apóstolo Paulo nos deixou pelo Espírito Santo. Relacionamentos tóxicos que não nos levam a lugar algum. Esses tais desigrejados que dizem, eu não preciso ir à igreja, porque pastor é tudo igual. Isso é mentira de Satanás. Pois nós temos, não é verdade? Nós temos sim em nosso ministério um homem de Deus, um verdadeiro pastor chamado Antônio Marcos. É um homem de Deus e você não pode negar isso. Então isso é desculpa para querer pecar. Filmes ou hobbies que não nos edificam a nada. Mas nós sabemos aonde vai chegar esse fim e aonde isso vai nos levar. Devemos deixar. Sabe o que o apóstolo diz? Ele nos orienta. Destes, afasta-te. Vou dizer mais uma vez. Destes, afasta-te. Cai fora. Cuidemos. Cuidemos. Jesus está pronto a voltar. A sua volta é iminente. Jesus vai voltar. Aleluia. Jesus deixa um alerta. Se algo te faz pecar, arranca-o e joga fora. Pois é mais fácil ir ao céu com falta de um membro do que o teu corpo inteiro ser lançado no inferno. Tome cuidado com falsos profetas. Não abra sua casa para qualquer um. Para esses tais. Quer ouvir Deus? Ore. Leia a Bíblia. Busque a Ele e Ele se revelará com poder em suas vidas. Em nossas vidas. A pergunta final é: Jesus disse sim que os escândalos viriam. Ele deixou isso claro. Porém ele disse: eis que os escândalos virão. Não vos assustei, não é mistério. Mistério significa mistério. Mas ele disse: ai de quem virá os escândalos. O que é que precisamos mudar e melhorar? A pergunta que eu deixo no ar é: o que é que precisamos mudar e melhorar? Só cada um pode responder isso. Responde isso para você nesta manhã. Peça a Deus que Ele te ensine a viver um santo evangelho, uma santa conduta, uma santa doutrina e uma santa verdade.
Que Deus abençoe a sua vida. Ore a Deus, busque a Deus e que Deus abençoe a nós vivermos um santo evangelho para que não tenhamos o devido problema de entrarmos na apostasia. Que Deus abençoe sua vida e a minha oração é que Deus abençoe você em tudo. Deus abençoe, reflita nisso e que o Espírito Santo de Deus esteja com você a cada momento, em nome de Jesus.